pessoal, tudo bem? Olha só, vocês assistiram a aula da segunda-feira? Cheia de conteúdo, né? Muita coisa. Olha só, a aula de hoje vai ser de revisão, né? E tudo gira em torno do quê? Produto interno e produto vetorial, né? Aí com produto interno e produto vetorial a gente consegue fazer um monte de coisa, né? Bora dar uma olhada nos slides aqui, ó. A gente tem exercícios elaborados, tá? E aí, as características dos exercícios são, eles são contextualizados, tá? Na engenharia, na física, na geometria. Tem um raciocínio integrado entre os conceitos, né? Então, a gente inicia com produto interno, produto vetorial. Antes disso, a gente define o que são vetores. Então, teve todo um passo para a gente chegar em trabalho, cálculo de trabalho, ângulo entre vetores, equação da reta, equação vetorial, paramétrica, geral, equação do plano, tá? Então, os exercícios que eu vou trazer aqui são exercícios que são parecidos com os que caem na prova, tá certo? Então, vamos lá. Essa é a nossa primeira questão. Um guindaste aplica uma força, tá? E aí é um vetorzinho, 6 menos 3,2 kN, para deslocar uma viga, e aí ele dá aí o deslocamento, tá? 4 menos 2 e menos 5 metros. Calcule o trabalho realizado. O que é o trabalho? Ele é o produto interno, né? O produto interno entre a força e o deslocamento. Então, a gente vai resolver esse item A aí da primeira questão, tá? Tá. Aí a força ela é dada pelo vetor 6 menos 3 e 2, tá? E o deslocamento pelo vetor 4, 2 e menos 5. E aí no item A, ele quer o trabalho realizado. Normalmente o trabalho a gente usa um Wzinho, né? Bora dar uma olhada aqui no quadro. Então, para calcular o trabalho, a gente vai fazer o quê? Produto interno entre os dois vetores. E aí é simples, né? Vai ser produto interno entre F e vetor de deslocamento. E aí aqui fica primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira. Então, aqui vai ficar 6 vezes 4, menos 3 vezes 2, menos 5 vezes 2. Certo? Definição de produto interno. 6 vezes 2, 24, menos 6, menos 10, né? O resultado disso aqui é 8. 24 menos 16, tá? Até aqui tá tudo bem? Produto interno. Aí é só saber interpretar que o trabalho vai ser produto interno entre a força e o deslocamento, certo? Bora voltar para os slides para ver o item. Determine o ângulo entre a força e o deslocamento. Tá. Pode voltar para o quadro. Agora a gente quer θ, né? O valor de θ. E aí a gente usa o quê? Cosseno de θ é igual ao produto interno entre a força e o deslocamento sobre a norma da força vezes a norma do deslocamento. Até aqui está tudo bem? Todo mundo lembra disso? Então, o cosseno de θ vai ser igual. O produto interno entre a força e o deslocamento, a gente já calculou, deu quanto? 8, certo? Falta para a gente a norma da força e a norma do deslocamento. Vou fazer bem aqui, ó. A norma da força.
A norma da força vai ser raiz quadrada do quadrado das coordenadas somando, né? Da soma dos quadrados das coordenadas. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é 36, mais a raiz quadrada de 3, que é 9, de menos 3, também é 9, mais a raiz quadrada de 2, que é 4. Certo? E o resultado disso aqui dá quanto? 36 mais 4, 40, mais 9, 49. A raiz de 49 é 7. Pronto, então a gente tem a norma da força. Falta, então, a norma do deslocamento, né? Coloca aqui, ó. A norma do deslocamento vai ser igual a raiz quadrada, primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, mais 2 ao quadrado, 4, mais 5 ao quadrado, 25, né? 16 mais 4, 20, mais 25, 45, né? Então, raiz de 45, que eu posso reescrever como 3 raiz de 5, né? Porque 45 é 9 vezes 5, o 9 ele pode sair da raiz como um 3, né? Raiz de 9, 3, tá? Até aqui tá tudo certo? Então, aqui, a gente vai ficar com 7 raiz de 45, que eu vou reescrever como sendo 3 raiz de 5, tá? Que é a norma de F, que dá 7, vezes a norma do deslocamento, que é raiz de 45, tá? Isso aqui vai ser 8 sobre 21 raiz de 5. E aí, tu sabes quanto que é o θ para cosseno de θ ser igual a 8 sobre 21 raiz de 5? Não, né? O que a gente usa? A inversa, né? Que é o arco cosseno. Então, aqui vai ficar arco cosseno do cosseno de θ. E aí, se eu aplico desse lado, eu tenho que aplicar do outro lado também, né? Então, fica igual ao arco cosseno de 8 sobre 21 raiz de 5. Certo? Aqui é a inversa aplicada na função. Isso aqui dá a própria variável, né? Θ vai ser igual ao arco cosseno de 8 sobre 21 raiz de 5. Tá? Pronto. Só que na letra C, pode colocar para mim lá o slide, por favor? Ele pede, classifique o ângulo como agudo, reto, obtuso e interprete o significado físico do sinal do trabalho. E aí? Olha só, bora voltar aqui para o quadro. Claro que se aparecesse isso aqui na prova de vocês, lá no enunciado eu colocaria assim, ó. Use arco cosseno de 8 sobre 21 vezes a raiz de 5 igual a aproximadamente 79 graus, tá? Aí eu colocaria isso aí na prova de vocês e aí eu faria a pergunta. Bora voltar para lá de novo para os slides. Pode botar? Obrigada. Classifique o ângulo como agudo, reto, obtuso e interprete o significado físico. Agora que o cosseno, o θ, ele é igual a aproximadamente 79 graus, esse ângulo é um ângulo agudo, reto ou obtuso? Reto é um ângulo de 90 graus, certo? Agudo é o quê? Entre 0 e 90 e obtuso acima, certo? Então, esse ângulo é um ângulo agudo, né? E um ângulo agudo, ele está em qual quadrante? No primeiro, né? Pode voltar para o quadro. O ângulo agudo, ele está aqui, ó, no primeiro quadrante, tá? Ele está entre 0 e 90 graus. E aí ele pede para interpretar o sinal, né? O cosseno aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo. Isso significa que a força aplicada, ela está aqui, olha, ângulo de
79 graus. Ela está na mesma direção do deslocamento, então ela está ajudando. Isso a gente chama de trabalho motor, tá? Quando ela ajuda o objeto a se movimentar. Acho que eu falei nas aulas passadas para vocês que a gente poderia ter 90 graus, que é quando tanto faz, não faz diferença, né? A gente poderia ter o oposto, né? Puxando ao contrário, aqui, se tivesse aqui também, o deslocamento para um lado e a força puxando opostamente ao deslocamento. E aqui, olha, ele está indo para a mesma direção do deslocamento, então a força está agindo com o deslocamento, ajudando a deslocar o objeto, certo? Então, essa é a interpretação, tá? Aí, isso aí é um trabalho motor. Eu vou perguntar isso para vocês na prova? Não, que eu não sou professora de física. Bora para outra questão. Mas vocês têm que saber. Questão 2. Em uma estrutura metálica, duas forças atuam sobre o mesmo nó. Aí a gente tem força 1 e força 2. Verifique se F1 e F2 são ortogonais. Como eu faço para verificar se dois vetores eles são ortogonais? Qual é o que eu calculo? É o produto interno, né? Ainda é o produto interno. Esqueceram tudo já. Questão 2. Aqui a força 1 é igual a 3, 4 e 0. E a força 2, ela é 2 menos 1 e 5. Certo? Aí a gente quer, no item A, verificar se são ortogonais. Para serem ortogonais, tem que ter entre elas um ângulo de 90 graus, certo? Cosseno de 90 é 0. Isso significa que o produto interno entre os dois tem que ser 0. Então, vou calcular o produto interno entre F1 e F2 e verificar se é 0. Se for 0, são ortogonais. Se não for 0, não são. Simples, né? Então, é só calcular o produto interno. Então, olha só, duas aplicações do produto interno. Trabalho e ortogonalidade, tá? Então, vamos lá. Calcular produto interno entre força 1 e força 2. Aqui vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, menos 1 vezes 4, que dá 4. Aqui vai dar 0, né? 6 menos 4, 2. Então, são ortogonais ou não? Não, porque aqui não deu 0. Então, não são ortogonais. Certo? Letra B. Pode voltar lá para o slide para mim? Calcule a projeção de F1 sobre F2. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Bora olhar aqui no quadro. Como é a fórmula da projeção de F1 sobre F2? O que é que está acontecendo aqui? Eu estou pegando o F1 e calculando a sombra dele no F2. Então, eu estou indo na direção do F2, só que eu vou aumentar ou diminuir, né, o F2. Diga. Posso. Posso sim. Olha só. Na letra A, a gente estava calculando o trabalho, certo? Ele dava a força e o deslocamento. O que é o trabalho, dada a força e o deslocamento? É o produto interno entre a força e o deslocamento. Então, eu calculei o produto interno e deu 8, certo? Depois, ele pediu o ângulo entre a força e o deslocamento. Aí, eu queria o quê? O θ, né? Da nossa fórmula, cosseno de θ é igual ao produto interno sobre a multiplicação das normas. Aí, eu calculei as normas. Como se calcula a norma? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Certo? Tá. Então, eu fiz isso para a força e fiz isso para o deslocamento. Depois, eu multipliquei. Eu joguei na fórmula, terminei aqui, ó.
tá? Aí eu usei o arco cosseno, tá? Para tirar o θ daqui, e aí fiquei com ele desse lado. E aí eu falei para eles que caso caísse num arco cosseno assim e eu pedisse para interpretar o ângulo, eu colocaria na prova. Use arco cosseno desse valor aqui, aproximadamente o valorzinho que ele é em graus, tá? E aí eles fizeram uma leitura lá, disseram que aqui era agudo, que estava no primeiro quadrante, que o cosseno era positivo, certo? Questão 2. Até aqui está tudo bem, né? Não são ortogonais. Vocês calcularam o produto interno e não deu zero, então não são ortogonais. Aí a gente quer a projeção de F1 sobre F2. O que a gente faz? Como que é a fórmula? Alguém lembra? Tá. Aqui a gente vai ter o módulo de um produto escalar. Quem é que vai ser o produto escalar daqui? F1 e escalar com F2, certo? E aqui embaixo? Vai ser escalar de quem com quem? F2 com F2, né? E qual vai ser o vetor que eu vou multiplicar aqui? O F1 ou o F2? Quem vai dar a direção? O F1 ou o F2? Eu quero a sombra do F1 no F2. Quem está dando a direção? Quem? Quem acha que é o F1? Levanta a mão. Quem acha que é o F2? Ah, bom. Então tá ótimo. Então aqui é o F2. Porque é a sombra do F1 no F2. Então ele vai aparecer aqui, olha, no sentido e direção do F2, certo? Essa sombra bem aqui. Então ele vem até bem aqui, certo? Tá, então quem vai aparecer aqui é o F2. E aí isso aqui vai ficar como? Produto interno a gente já calculou, né? Deu 2. Então aqui em cima vai ficar 2. Aí a gente vai calcular o módulo de F2 escalar com F2. Quanto que vai ser o escalar de F2 com F2? Bora fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes menos 1, mais 1, 5 vezes 5, 25. Então, aqui a gente vai ficar com 30. Aqui vai ficar 2 sobre 30, multiplicando quem? Multiplicando quem? O F2, né? Então, é 2 menos 1 e 5. 2 menos 1 e 5. Aí aqui, olha, multiplica com os que estão aqui dentro, né? Então, fica como? Vai ficar 4 sobre 30, que é o escalar por um vetor, né? Menos 2 sobre 30. E o último, 10 sobre 30, né? Que fica 1 sobre 3. Certo? Até aqui está tudo bem? Tudo isso é basicamente calcular o quê? Produto interno. Vocês sabem calcular o produto interno? Primeira coordenada com a primeira, mais a segunda com a segunda, mais a terceira com a terceira, certo? Então, se eu pedir para calcular o trabalho, produto interno. Se eu pedir para fazer o quê? Projeção, tem que saber fazer o produto interno, mas daí tem que lembrar da fórmula, né? Se eu pedir para calcular o ângulo entre os vetores, tem que lembrar da fórmula, tem que saber fazer o produto interno e tem que saber calcular a norma, né? Tá. Então, bora lá, bora para... Tem mais alguma? Pode voltar lá para o slide para mim? Ah, o que representa geometricamente essa projeção? A gente já viu, né? Olha só, bora dar uma olhada aqui. Vai ser a projeçãozinha de um vetor sobre o outro, vai dar um vetor com sentido e direção de F2, só que encurtado. Por que encurtado? Porque percebam que aqui, ó, a gente está multiplicando por um númerozinho muito pequeno, né? 2 dividido para 30 vai dar 0, alguma coisa. Então, o valor que eu tenho aqui, ele vai diminuir. Automaticamente diminui o comprimento do vetor. Poderia dar um número maior aqui? Poderia. E aí, o que aconteceria com o meu vetor? O comprimento dele aumentaria, certo? Então, geometricamente, é isso que está acontecendo. Significa que a sombra dele tem comprimento menor do que
F2, a sombra do F1. Tá? Então, bora lá para a terceira questão. Vou colocar para vocês. Tá. Terceira questão. Os vetores U e V formam um ângulo de 60 graus. Determine os valores de M. Aí, olha só. Se eles formam um ângulo de 60 graus, a gente vai ter que usar a fórmula que a gente acha o ângulo, né? Então, isso aqui é a questão 3. E aí eu tenho U igual a 2, M e 1, e V igual a 1, 2 e M, certo? Aí a gente quer achar o valor de M. E aqui diz que o ângulo entre eles, o θ, é 60 graus, certo? A gente quer achar o valor de M e o ângulo entre eles é 60 graus. Como que é a fórmula? Cosseno de θ igual a produto escalar entre os dois, né? E aqui não tem problema, ser U ou V, V ou U, sobre a norma de U vezes a norma de V. Certo? Quanto que é o θ? 60 graus. Aí a gente vai calcular o produto interno, tá? V interno com U. Isso aqui vai dar primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira. 2 vezes 1 dá 2. M vezes 2 dá 2M. 1 vezes M, M. Certo? Agora, a norma de V. A norma de V vai ser a raiz da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 2 ao quadrado, que dá 4, mais m ao quadrado, que dá m ao quadrado. Certo? Isso aqui dá 5. 5 mais m ao quadrado. E a norma de U, que vai ser 2 ao quadrado mais m ao quadrado mais 1. De novo, 4 mais m ao quadrado mais 1. Certo? E aí a gente substitui aqui. Então, aqui a gente vai ter 2 mais 2m mais m. Aqui eu já poderia fazer essa soma, né? 2m mais m dá quanto? 3m, né? Então, eu vou colocar 2m mais 3m. Ou 2 mais 3m. 2 mais 3m. E aqui a gente vai fazer a multiplicação dessas duas normas, né? Vai ficar raiz de 5 mais m ao quadrado vezes raiz de 5 mais m ao quadrado, que aqui dá 5 também, né? E aí é o mesmo termo se multiplicando, eu posso elevar ele ao quadrado, né? Aqui vai ficar raiz de 5 mais m ao quadrado. Então, isso vem para cá, ó. Cosseno. Opa, quanto que é o cosseno de 60 graus? 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 igual a 2 mais 3m sobre isso aqui elevado ao quadrado. Então, fica 5 mais m ao quadrado. Isso dentro da raiz, né? Ao quadrado. O que é esse raiz quadrada ao quadrado aqui? Módulo, né? Só que aqui dentro a gente tem um número positivo somando um número positivo. Então, eu preciso colocar o negativo aqui? Não, né? Só vou tirar o 5 mais m ao quadrado. Então, eu fico com 1 sobre 2 igual a 2 mais 3m sobre 5 mais m ao quadrado, certo? Vou continuar aqui do lado. Aqui, o que eu posso fazer? Posso multiplicar tudo por 2, esse 2 aqui vai ser dividido, então a gente vai ficar com um 2 que multiplica aqui desse lado, e esse aqui a gente vai multiplicar desse lado aqui também, e desse para cancelar com esse que está aqui embaixo. Então, vai ficar 5 mais m ao quadrado, que vai multiplicar com 1,
Então, ele vai ficar assim, desse jeito, tá? Igual. Esse 2 vai passar multiplicando, então vai ficar 4 mais 6m. Certo? Eu vou pegar tudo que está desse lado e vou passar para esse lado aqui, tá? Reorganizar. 5 mais m ao quadrado menos 4 menos 6m igual a 0. Aqui vai ficar m ao quadrado, 5 menos 4, 1, né? Então vai ficar menos 6m mais 1 igual a 0. Chegou aqui, o que vocês fazem? Bhaskara? Não? Aqui a gente completa ao quadrado, né? Olha só. M ao quadrado menos 6m. Posso completar ao quadrado aqui, né? 6 dividido para 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Se eu somei 9, eu tenho que subtrair 9, né? Então vai ficar menos 9 mais 1 igual a 0. Menos 9 mais 1 dá quanto? 8. Menos 8, né? Posso passar esse menos 8 para o outro lado positivo, né? E eu posso reescrever isso aqui como m menos 3 ao quadrado, certo? M menos 3 ao quadrado igual a o 8 que eu passei lá para o outro lado, certo? Posso passar a raiz dos dois lados? Posso, né? Só que quando eu passar a raiz aqui, esse númerozinho aqui é positivo? Nem sempre, né? Se eu tomar valores para m negativo, isso aqui vai ficar negativo. Então, desse lado aqui, eu tenho que assumir o quê? Mais ou menos a raiz de 8, né? Então, aqui eu vou tirar a raiz com o quadrado, vai ficar m menos 3, mas desse lado eu vou assumir os valores negativos, certo? Então, m vai ser igual, 3 positivo para o outro lado, 3 mais ou menos a raiz de 8. Então, m1 é igual a 3 mais a raiz de 8 e m2 é igual a 3 menos a raiz de 8. Quer usar Bhaskara? Tá aí, ó. Pronto. Tá tudo ok para vocês? Alguma dúvida? Não? Ele não tá nem prestando atenção. Tá. Então, bora lá. Bora passar para o próximo. Questão 4. Um engenheiro precisa de duas forças aplicadas em um mesmo ponto. Um engenheiro precisa que duas forças aplicadas em um mesmo ponto sejam perpendiculares para evitar esforços indesejados. As forças são: determine o valor de A para que elas sejam perpendiculares. A mesma coisa, né? Produto interno. E o interno tem que ser igual a 0. E aí a gente acha o valor de A. Essa aqui parece mais fácil. Acho que não vai ter quadrado. Questão 4. F1 é igual a 2 menos 3 e 5, e F2 é igual a 4A e menos 2, certo? Bora olhar aqui no quadro. Qual que é o valor de A que faz esses dois terem um produto interno igual a 0 e, consequentemente, ter um ângulo de 90 graus entre eles dois? Aí a gente vai calcular, né? Força 1 e escalar com força 2 vai ser igual. Primeira coordenada vezes a primeira, 2 vezes 4, menos 3 vezes A, menos 2 vezes 5. Certo? 2 vezes 4, 8, menos 3, A. E a gente quer que seja 0, né? Tá. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar uma setinha aqui. 8 menos 3A, menos 10, igual
a 0. 8 menos 10 dá quanto? Menos 2, né? Então, 3A menos 2 igual a 0. E aqui, menos 3A vai ser igual a 2. Vai passar dividindo, então A é igual a menos 2 terços. Certo? Pronto, então nosso A tem que ser menos 2 terços para que o produto interno entre F1 e F2 seja 0. Tá certo? Essa aqui é facinha, né? Vou colocar essa na prova. Questão 5. Dados U e V, calcule o produto vetorial, né? Tá. Depois mostre que W é perpendicular a U e a V e determine o vetor unitário na direção de W. Questão 5. Vamos fazer primeiro a A. Tá. Aqui a gente tem U igual a 1, 4 e menos 2. E V igual a 3, menos 1 e 5. Aí a gente quer o que na letra A? A gente quer o W, que vai ser o produto vetorial entre U e V. Bora olhar aqui para o quadro. Como que a gente faz esse produto vetorial aqui? Fiz a demonstração da fórmula, vocês poderiam colocar aqui como as coordenadas, segunda coordenada do vetor U vezes a primeira coordenada do vetor V menos segunda coordenada do vetor U. Ou vocês calculam o determinante, né? Calculam o determinante. Isso aqui fica como I, J, K, certo? Esse I, J, K são o quê? Vetores, né? Da base canônica. Isso, então aqui é 1, 0, 0, aqui 0, 1, 0 e aqui 0, 0, 1, tá? E aí aqui faz diferença. Eu não posso fazer V vetorial com U e U vetorial com V e dizer que vai dar o mesmo vetor, tá? Vai dar o vetor inverso. Ele vai ser todo negativo, tá? Menos a primeira, menos a segunda, menos a terceira. Então, se eu for calcular U vetorial com V, eu coloco primeiro as coordenadas de U e depois as coordenadas de V. Tá? Então, aqui vai ficar 1, 4 e menos 2, e ali 3, menos 1 e 5. Certo? E aí eu gosto de fazer o quê? Tirar um elemento, utilizando o teorema de Laplace, né? E aí eu fico assim, ó, I, que multiplica, aí a gente pega só essa matrizinha quadrada aqui, tá? Aí fica assim, ó, 4 menos 1, menos 2 e 5. Se eu eliminar o J, eu vou pegar essas duas aqui. E aí percebam que se eu pegar a primeira coluna e escrever ela como primeira coluna e a terceira como segunda coluna, eu tenho que mudar esse sinal, tá? Aqui vai ficar menos. Isso tem a ver com o menos 1, que fica elevado a I, J, e aí a gente tem menos ou mais, certo? Mas eu gosto de deixar o mais aqui e inverter as colunas, tá? Então, eu pego a primeira, a terceira e depois a primeira. Aí fica aqui, menos 2, 5, 1 e 3, certo? Mais o K, que vai multiplicar, eliminando a coluna e a linha que está o K, eu fico só com esses elementos aqui, certo? 1, 3 e 4 e menos 1. Pronto. Isso aqui vai ficar como? I, que multiplica 4 vezes 5, 20, menos 2 vezes menos 1, 2, né? Só que aqui tem o menos da diagonal, né? Menos 2, tá? Mais J, aqui vai ficar menos 2 vezes 3, que dá menos 6. E aqui vai ficar 1 vezes 5, vai ficar menos 5, certo?
mais K. 1 vezes menos 1, menos 1. 4 vezes 3, 12 vai dar menos 12, certo? Então, positivo, negativo, negativo, tá? Então, aqui a gente sabe que ele vai ocupar a primeira coordenada, aqui a segunda e aqui a terceira. Então, a gente vai colocar logo como forma de vetor. 20 menos 2, 18. Menos 6 menos 5, menos 11. Menos 1 menos 12, menos 13. Certo? Tá. Até aqui está tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? E aí vocês resolvem o determinante da forma que vocês quiserem, acharem melhor, tá? Eu gosto de fazer aqui, inclusive, invertendo esses dois só para não mudar esse sinal. Mas se eu quisesse eliminar o J e trabalhar com essas duas colunas e colocar primeiro a primeira coluna e depois a terceira coluna, o que eu ia fazer com o sinal do J? Negativo, certo? Porque o menos 1 ele estaria sendo elevado a um termo ímpar. E aí ele ia continuar sendo menos 1, tá? Então, sempre que a gente tira aqui, a gente tem um menos 1, só que aí eles estão elevados a termos pares, ímpares e pares, tá? Então, pronto. Até aqui está tudo bem? Vamos para a próxima. Tem B. Mostre que W é perpendicular a U e a V, tá? Como que a gente vai fazer isso? Como é que eu verifico a perpendicularidade entre dois vetores? Produto interno tem que ser igual a 0. Isso. Revisão é se enjoar de fazer os mesmos exercícios de forma diferente. Eu lembro que quando eu comecei a monitoria aqui, eu sempre pegava as listas de exercícios e resolvia uma por uma, passo a passo. Aí depois de muito tempo, né, tipo 3 anos, aí eu já pegava a lista e fazia assim, essa eu sei, essa eu não sei, aí essa eu fazia. Aí essa aqui eu sei, então na hora eu conseguia fazer porque eu já sabia, tinha feito muitas vezes. Mas de início eu tinha que fazer todas passo a passo. Inclusive perceber onde eu tinha mais dificuldade para adivinhar onde o aluno ia ter também. 18 menos 11 menos 13. Letra B. Mostre que W é perpendicular a U e a V. Deixa eu só copiar o U e o V aqui. 1, 4 e menos 2. V. 3, menos 1 e 5. Tá, bora ver aqui. A gente vai verificar se o W ele é perpendicular a U e depois se ele é perpendicular a V. O que a gente vai fazer? Calcular o produto interno. Então, vai ficar W interno com U. E aí vai ficar 18 vezes 1, que é 18, menos 11 vezes 4, que vai dar menos 44, menos 13 vezes menos 2, que vai dar mais 26. 26 mais 18 dá quanto? 44, né? Então, 44 menos 44 vai dar 0. Então, eles são perpendiculares. Faz sentido eu calcular isso se eu calculei o produto vetorial entre U e V? Percebam que se eu calculo o produto vetorial entre U e V, eu vou obter o quê? Um vetor que é perpendicular a U e a V. Eu só estou fazendo uma verificação. Se vocês chegarem na prova, eu vou calcular o produto vetorial. Calculou o produto vetorial. Testa com um dos dois. Verifica se dá 0. Se não der 0, a tua conta lá no produto vetorial está errada. Aí vai lá e verifica se as tuas continhas estão certas, tá? Porque aqui tem que dar 0, tá? Então, o W interno com V é o quê? 18 vezes 3, que dá quanto? Dá quanto 18 vezes 3? 54, né? É 54?
Vamos lá, pessoal. 18 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Sobe 2. Né? 1 vezes 3, 3 mais 2, 5. 54. Tá? Aqui, ó, menos 1 vezes menos 11. Vai dar mais 11. E aqui, menos 13 mais 5 dá quanto? Menos 13 mais 5? 5, 10, 15. Dá quanto? 65. Muito bem. E aqui dá quanto? 65. Então, 65 menos 65 é igual a 0. Pronto. Perpendiculares também. Pronto. Então, a gente verificou que realmente esse produto vetorial está certinho, porque o produto interno entre ele e os vetores dá 0, logo ele é o resultado do produto vetorial daqueles dois vetores, que resulta em um perpendicular aos dois. Bora ver aqui. Ainda tem mais uma, né? Determine o vetor unitário. De manhã eu fiz a mesma coisa, eu esqueci de fazer a C. Determine o vetor unitário AW. Então, a letra C. Tá. Pode voltar para o quadro. A gente vai ver um vetor que seja unitário, né? Então, vai ser o quê? O W dividido pela norma de W, né? Ele vai ter mesmo sentido, mesma direção, mas ele vai ter comprimento de uma unidade, né? Então, tá. Bora calcular a norma de W aqui. Vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda, mais a terceira. Quanto que é 18 ao quadrado? 324, muito bem. Quem foi que respondeu? Ah, faz sentido ele ter respondido essa. Mas, quanto que é 11 vezes 11? 121, né? Mais 13 vezes 13, 169, né? Certo. E quanto que dá essa soma aqui? 9 mais 1 mais 4, 14. Sobe 1, né? 614. Pronto. Então, aqui a gente vai dividir o W por raiz de 614. Vocês podem ou não simplificar isso aqui, tá? Aí vai ficar 18 menos 11 e menos 13 dividido para raiz de 614. Esse 614 vai dividir cada uma dessas entradas, tá? Então, o nosso versor, ele vai ser 18 sobre raiz de 614 menos 11 sobre raiz de 614 e menos 13 sobre raiz de 614. Certo? Bora passar para a próxima, então? Tem muito tempo e muitas questões. Questão 6. Uma placa metálica tem formato de paralelogramo cujos lados adjacentes são dados pelos vetores A e B. Calcule a área da placa. Isso aí é conteúdo da semana passada, né? Ou da segunda-feira. É, da segunda-feira. O que a gente vai fazer? Questão 6. Aquele dá A igual a 2, 1 e 3 e B igual a 4 menos 2 e 1. E aí ele pede para calcular a área da placa. Isso aqui está em metros, né? Aí ele pede para calcular a área. Bora ver aqui. Como que eu calculo a área dados dois vetores que formam um paralelogramo? Como é que eu calculo essa área?
Vocês ficam só ameaçando falar, né? Norma do produto vetorial, né? Então tá, aqui vai ser a norma do produto vetorial entre A e B. Tá. Então é só a gente calcular o produto vetorial, A vetorial com B, igual a, que vai ficar I, J, K, e aqui 2, 1 e 3, 4, menos 2 e 1, certo? Como que vai ficar a minha primeira coordenada? 1 vezes 1, 1, menos 3 vezes menos 2, que dá menos 6, então vai ficar mais 6. Aqui a gente vai ter 3 vezes 4, que dá 12, menos 2 vezes 1, menos 2. E aqui, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4, certo? Então, aqui vai ficar 1 mais 6, 7, 12 menos 2, 10, menos 4, menos 8, tá? E aí a gente calcula a norma. Então, a área vai ser a norma de 7, 10 e menos 8, tá? E aí isso vai ser a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, aqui vai ficar 7 ao quadrado, que é 49, mais 10 ao quadrado, que é 100, mais menos 8 ao quadrado, que é 64, né? Quanto que dá isso aqui? 100, 200 e 213. Pronto. E aí a gente coloca o que aqui? Metros quadrados, né? Porque estava em metros. O que aconteceu aqui? A gente tinha um vetor B e um vetor A. E aí a gente consegue duplicar os vetores, mexer eles de lugar, né? E formar um paralelogramo. E aí o que a gente precisa aqui é da altura. Eu acho que eu fiz a demonstração. Acho não, eu fiz a demonstração e eu mostrei como que a gente chega nisso aqui, né? Que aí a gente utiliza a norma, vai ser a norma do de baixo vezes a altura, e a altura vai estar em termos de cosseno e norma desse outro lado aqui, certo? Aí acaba que vira a norma do produto vetorial. E aí isso aqui é a área. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Não? Tá. Olha, essa aqui é uma questão boa, viu? Uma questão boa para prestar atenção. Tem mais alguma coisa lá no slide para fazer? Ah, tem, ó. Veja só. Tem o item B. Aí o item B diz o seguinte: se a espessura da placa é de 0,5 metros, determine o volume da placa. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aí para calcular o volume? Se essa placa ela tem uma base que é um paralelogramo, então ela vai ser um paralelepípedo, certo? Então, olha só, como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? A área da base vezes a altura, certo? Quem que vai ser a altura ali? A espessura aqui é 0,5 metros, tá? Então, eu vou calcular. Pode voltar para o quadro. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Quem que é a área da base? Raiz de 213. Então, aqui vai ficar a raiz de 213. E lá na questão, quanto era a altura? 0,5, que também pode ser representado por 1 sobre 2. Então, aqui vai ser raiz de 213 sobre 2 metros
cúbicos, certo? Tá? Então, pelo amor de Deus, se eu pedir para vocês calcularem o volume, na primeira questão eu pedi assim, olha, calcule a área. Aí na segunda, mas a espessura é tanto, e é só multiplicar. Aí tu teve todo o trabalho de achar a área, e aí tu não sabe que é só multiplicar lá, para achar o volume, certo? Então, se cair isso aqui, vocês já sabem, né? Bora ver a próxima. Exercício 7. Um terreno triangular tem vértices nos pontos. Agora perceba que aqui é um terreno triangular. O triângulo ele é a metade do paralelepípedo, né? Então é só pegar a norma do produto vetorial e dividir por 2. Só que aí, olha, ele não está dando os vetores, ele está dando o quê? Os pontos. Então vocês teriam que fazer o quê primeiro? Achar os vetores, né? E aí vocês podem fazer AB, AC, BA e BC sempre partindo do mesmo ponto, tá? BA e BC, CB e CA. Então, bora lá. Questão 7. Vou colocar assim, não. A igual a 2, 1 e 0. B igual a 5, 3 e 2. E C igual a 1, 4 e 1. Certo? Pode colocar aqui no quadro. Aí a gente precisa do quê? De 2 vetores, né? Eu vou fazer a B e a C. Então vai ficar AB igual a B menos A. Então vai ser cada coordenada de B menos as coordenadas de A. Aqui eu vou ficar com 5 menos 2, que dá 3. 3 menos 1, que dá 2. E 2 menos 0, que dá 2. E eu vou fazer a C. A C vai ser C menos A, que dá 1 menos 2, menos 1. 4 menos 1, 3. 1 menos 0, 1. Certo? Espera aí, que isso aqui é vetor, né? Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular o produto vetorial entre a B e a C. Vou fazer aqui do lado. Produto vetorial entre a B e a C. Três, 2 e 2. 1, 3, menos 1, 3 e 1. Tá, como é que vai ficar aqui? 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1. Aqui, menos 3 da diagonal, né? Exclui essa aqui. 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, certo? Igual 2 menos 6, menos 4. Menos 2 menos 3, menos 5. 9 mais 2, 11. Tá? E aí a gente vai calcular a norma do produto vetorial entre a B e a C. Vai ser a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 16, mais 25, mais 121. Certo? Quanto que dá essa soma? Vocês que são espertos. 120, 140, 150, 161, 162, né? Tá. Certo. Mas é essa aqui, a área?
tem que dividir por 2, né? Então, a área, porque é um triângulo, tá? Se fosse um paralelogramo, seria essa área aqui, mas é um triângulo, então vai ser 162 dividido para 2, certo? Tem como colocar a raiz aqui e um 4 aqui dentro, passar para dentro da raiz e dividir, mas pode deixar assim mesmo. Aí a área do triângulo, tem como voltar lá para o slide só para eu ver se tinha centenas de metros. Aí eu deixo para vocês colocarem, eu vou colocar unidade de área. Quero ver como vocês vão colocar isso aí. Se essa cair na prova, eu quero ver. Bora lá para 8. Uma tubulação retilínea passa pelo ponto A e tem direção D igual a 2 menos 1 e 2. Olha, isso aí é bacana. Olha, um vazamento ocorre no ponto P. Determine a distância do ponto P até a tubulação, tá? Aí eu já coloco lá. Inclusive, eu boto na prova de vocês assim, olha, com os parênteses explicando o que eu estou querendo dizer. A distância entre o ponto e uma reta, né? Tubulação retilínea, um ponto P, onde está ocorrendo o vazamento. Mais fácil que isso, só se eu deixasse vocês usarem calculadora, né? Mas eu não vou deixar. Mas continhas tão fáceis. Olha aqui, ó. Questão 8. A gente tem um ponto A que está na reta 1, 2 e 0. A gente tem o vetor diretor, que é 2, menos 1 e 2. E a gente tem um ponto P fora da reta, que é 4, 1 e 3. Alguém lembra da fórmula da aula da segunda-feira? De como calculava a distância entre o ponto e uma reta? Distância entre o ponto e uma reta. Qual que era a fórmula? Tinha uma reta, um ponto na reta, um vetor diretor. Eu quero a distância entre o ponto e a reta, a menor distância, que faz ângulo de 90 graus. Aqui era o A. Tudo isso eu fiz na aula, não fiz? AP. O que é essa conta aqui? É a norma do quê? Do produto vetorial entre AP e o vetor diretor sobre a norma do vetor diretor. Tá? Então, olha só, a distância entre um ponto e uma reta, produto vetorial entre AP, que é esse vetorzinho de A até P, vetorial com o vetor diretor sobre a norma do vetor diretor, tá? Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, calcular o AP. AP vai ser igual a P menos A, que é 4 menos 1, 3. 1 menos 2, que dá menos 1. E 3 menos 0, que dá 3. Certo? E aí, agora a gente vai fazer o produto vetorial entre AP e D. Então, vai ficar AP vetorial com D. Isso aqui vai ser IJK 3 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 2. Certo? Aqui vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3, mas aí a gente tem um menos aqui, que dá... Deixa eu colocar menorzinho.
menos 2. Aqui vai ficar mais 3, né? Porque aqui fica menos, mas tem o menos da diagonal. Aqui vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. Aqui vai dar menos 6, vai dar 0. Aqui vai dar menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. E aqui, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, mas tem o menos da diagonal, então aqui fica mais 3, certo? Menos 2 mais 3, 1. Aqui vai dar 0. E aqui, 1, certo? Aí a gente calcula a norma. Ó, norma de AP produto vetorial com D. Então, norma de AP vetorial com D igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 2, né? Então, aqui vai dar a raiz de 2. Aí a gente precisa da norma do D também. Então, vai ficar a norma de D igual a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, vai dar 4 mais 1 mais 4, que dá 9, né? Então, isso aqui vai dar 3. Pronto. Então, a distância entre o ponto e a reta vai ser a norma de AP vetorial com D, que deu raiz de 2, sobre a norma do vetor diretor, que deu 3. Certo? E aí, isso aqui é a unidade de medida ou comprimento, né? Tá. Até aqui tá tudo bem? Diga. Onde? A norma de D? Como se calcula a norma? Como é que se calcula a norma que tu vai ter que fazer na tua prova? Raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais o terceiro ao quadrado. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Aí fica dentro da raiz. Raiz de 9, 3. Tá? Pronto. Então, vamos para a próxima. Não tinha letra B, né? Não. Então, bora para questão 9. Volume do paralelepípedo. Como se calcula o volume do paralelepípedo? Um bloco de concreto tem suas 3 arestas adjacentes determinadas pelos vetores. U igual a 3, 1 e 2. V igual a 1, 4 e 0. E W igual a 2, 1 e 5 em metros, tá? Então, olha só, calcule o volume do bloco. Essa é a letra A. Como que a gente vai calcular o volume de um bloco que tem arestas adjacentes formadas pelos vetores U, V e W? Hein? Vai ser a norma do produto misto, né? Vai ser a norma do produto misto. Então, vai ser a norma do produto escalar de um deles, aí vocês podem escolher escalar com o produto vetorial dos outros dois, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, U escalar com V vetorial W, certo? Isso aqui vai ser igual ao volume. Volume do paralelepípedo, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o produto vetorial entre V e W, tá? Vetorial entre V e W. Isso aqui vai ficar I, J, K. Aí a gente faz 1, 4 e 0. E 2, 1 e 5. Certo? Aí vai ficar 4 vezes 5, 20. 0 vezes 1, 0. Tá?
0 vezes 2, 0. 1 vezes 5, aqui vai ficar menos 5 por causa da diagonal, né? Aqui a gente elimina o K, vai ficar 1 vezes 1, 1, menos 8. Certo? E aí a gente vai fazer o escalar desse produto vetorial com o U. Então, vai ficar, presta atenção aqui, ó. Norma e produto e módulo são sinônimos, né? Mas aqui, como o resultado vai ser um escalar, a gente usa o módulo, tá? E aí, norma serve para vetores, tá? Então, aqui vai ficar o módulo de U escalar com esse produto vetorial aqui, eu vou chamar de A, tá? Com o A, que é esse resultado aqui. Então, vai ficar a norma do primeiro multiplicado com o primeiro. Então, 20 vezes 3 dá 60, mais menos 5 vezes 1, que dá menos 5. E aqui vai dar menos 7. Menos 7 vezes 2, que dá menos 14, certo? Então, aqui vai ficar 60 menos 19, que dá 41, né? Então, módulo de 41. E aí vai ser 41 metros cúbicos, porque é volume, certo? Até que está tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ou não? Então, vamos para a próxima, tá? Pode colocar aí para mim, por favor? Letra B. Se a densidade do concreto é de 2.500 kg por metros cúbicos, determine a massa do bloco. Como é que a gente calcula a massa do bloco? Aqui deu 41, né? Como que a gente faz isso? Olha ali para a unidade da densidade. O que ela está fazendo? Ela está dividindo quem por quem? A massa pelo volume, né? Olha aqui, então a densidade é igual a massa pelo volume. Olha aqui no quadro, pode colocar no quadro. Então, a densidade é a massa pelo volume. E a massa vai ser densidade vezes o volume. Então, a nossa massa, ela vai ser 2.500, que é a densidade, vezes o volume, que é 41. Certo? E aí, essa conta eu deixo para vocês fazerem, tá? Bora ver o próximo. Já deduzi a fórmula com vocês? Fiz o mais difícil. Bora para a questão 10. Uma estrutura tetraédrica é formada pelos pontos A, B, C e D, em metros. Calcule o volume da estrutura. E aí, percebam, na aula passada eu falei sobre o paralelepípedo e sobre o tetraedro, né? E aí, o que a gente faz com a área do paralelepípedo para formar o volume do paralelepípedo para formar o volume do tetraedro? A gente divide por 6. Isso. Mas a gente precisa primeiro achar os vetores aqui, né? Que a gente tem o quê? 4 pontos. Então, a gente tem que primeiro achar os vetores. Então, o A ele é 0, 0, 0. O B é 2, 0, 0. E o C é 1, 3, 0. E o D é 1, 1, 4. Jesus Cristo. Tá? Então, vamos lá. Aí, calcule o volume da estrutura, tá? Primeiro, não, pode voltar. Aqui, ó, a gente vai fazer o quê? AB, AC e AD. Só que quando a gente fizer a diferença de B por A, vai dar o próprio B, né? Ficar 2 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, tá? Quando a gente fizer AC, vai ser C menos A, que vai dar 1 menos 0, 3 menos 0 e 0 menos 0. Então, cada um deles vai ser eles próprios, porque eles estão saindo da origem e indo até um ponto. Vocês lembram quando a gente estava falando lá da definição de vetores, da representação deles saindo da origem?
certo? Que ela ia até um pontinho, é o que está acontecendo aqui, tá? Então, está indo da origem até os pontos. E aí ele vai formar os lados lá as arestas do tetraedro, tá? Então, vamos calcular. Então, nosso vetorzinho AB vai ser o próprio B, que é 2 e 0, 0. O AC vai ser 1, 3 e 0. E o AD vai ser 1, 1 e 4. Certo? Então, vamos lá, né? Aí a gente quer calcular o volume do tetraedro. E ele vai ser o quê? O módulo do produto misto dividido por 6, né? Então, a gente vai fazer primeiro aqui, ó, produto vetorial. Então, AC vetorial com AD vai ser igual. Aí aqui vai ficar 1, 3, 0, 1, 1 e 4, tá? Primeira coordenada, 3 vezes 4, 12. Aqui vai dar 0. Segunda, 0 menos 4. Terceira coordenada, 1 menos 3. Certo? Então, aqui vai ficar 12 menos 4 e menos 2. Aí, agora a gente faz o produto escalar com AB. Tá? Vou fazer aqui no outro quadro. Aí vai ficar como? O produto, o volume vai ser o volume do tetraedro, né? Ele vai ser a norma de AB, e aí AB ele é 2, 0, 0, e ele vai multiplicar com esse vetorzinho 12 menos 4 e 2, né? Então, vai ficar a norma de 12 vezes 2, que vai dar 24. O segundo vai multiplicar com 0, e o terceiro vai multiplicar com 0, que vai dar 0, né? Dividido para 6, certo? E aí o módulo de 24 é positivo, fica 24 dividido para 6, que dá? Como? Quanto? Ah, bom. Pronto. Mas ela falou 4. Porque ela ficou com vergonha, não sei porquê. Então aqui é o quê? Lá estava metros, tem como voltar para mim, por favor? Metros, né? Metros cúbicos, tá? Bora lá. Tá. 3 vetores são dados por A, B e C, e aí a gente tem que verificar se eles são coplanares. O que significa ser coplanares? Pertencer ao mesmo plano, né? Tá, e como que a gente verifica isso? Calculando o determinante dos 3, né? O produto misto, porque o produto misto ele é o determinante, certo? Mas por quê? Por que a gente calcula o determinante? Para verificar se dá 0, certo? Mas por quê? Porque ali tem um produto escalar. Ó, vou explicar bem rapidinho para a gente fazer aqui, ó, questão 11. Bora olhar aqui no quadro. A gente tem o quê? Um plano, certo? E aí eu tenho o vetor B e o vetor C, tá?
Se eu calculo o produto vetorial entre B e C, isso aqui vai gerar o quê? Um vetor que é perpendicular a B e a C e ao plano. E, consequentemente, perpendicular a todos os vetores do plano, tá? Então, se eu fizer o escalar desse vetorzinho aqui, que é o produto vetorial entre C e B, vou fazer o escalar dele com o númerozinho A. E o resultado deu 0. Isso significa que o A está onde? Nesse plano. Então, A, B e C vão ser coplanares. Porque o produto misto deu 0. Porque eu estou pegando um vetor que é perpendicular a todos os vetores desse plano, fazendo o escalar com um número que está dando 0, isso significa que o ângulo entre eles dois é de 90 graus. Então, esse A só pode estar aqui. Certo? Ou aqui. Ou aqui. Ou aqui. Tá? Mas ele está nesse plano. Certo? No plano π. Porque esse vetor gerado pelo produto vetorial entre C e B, ou B e C, ele está onde? Perpendicular a todos os vetores do plano. Certo? Pronto. Pode voltar lá para mim, que eu vou copiar o A, o B e o C, e aí a gente vai verificar, tá? Então, aqui, A igual a 1, 0, 2. B igual a 3, 1 e 1. E C igual a 2, 1 e 3. Tá. Pode voltar para o quadro. Aí a gente vai calcular o quê? O que é mesmo o produto misto? Ele é o determinante dos 3 vetores, né? Então, vai ser... vou calcular esse determinante aqui, que vai ser 1, 0 e 2, 3, 1 e 1, 2, 1 e 3. Isso aqui é a mesma coisa que calcular isso aqui, tá? Então, olha só. Vou colocar o 1 aqui na frente. Ele vai multiplicar quem? 1, 1, 1, 3. Mais o 0, que vai multiplicar quem? 1, 3, 3, 2. E aqui eu vou tirar o 2, que vai multiplicar 3, 2, 1 e 1. Certo? Tá vendo que eu estou calculando produto vetorial, produto vetorial, produto vetorial, primeira, segunda e terceira coordenada, e depois eu estou multiplicando com cada coordenada do vetor A? Isso é o produto misto, certo? Que aqui eu estou fazendo o produto escalar com o produto vetorial. Então, aqui vai ficar 1 vezes 3 menos 1, mais 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Então, qualquer resultado que der aqui vai dar 0. E 2 vezes 3 menos 2. Certo? Então, o resultado aqui vai ser qual? 3 menos 1 vai dar 2, né? E aqui vai dar 1 também, vezes 2, igual a 4. Certo? Então, eles são coplanares ou não? Não, porque aqui não deu 0, mas se desse 0, eles estariam no mesmo plano. Então, não são. Aí tem o item B, né? Bora dar uma olhada no item B? Se não forem, como não são, calcule o volume do paralelepípedo. Mas a gente já calculou, né? Que a gente calculou o produto misto. Agora a gente só precisa tirar o módulo. E aí, qual que é o módulo do produto misto? 4. Então, no item B, o volume é igual a 4. Mas peraí, tem como voltar lá para mim, por favor? Ele está pedindo o quê? Paralelepípedo, né? Tá. Então, tá. Unidade de volume. Então, tá certo. Aqui é 4 unidades de volume. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui ou não? Tá? A gente pode passar para a próxima? Se a próxima for interessante, eu ofereço um ponto para vocês fazerem ela aqui para mim. Não, não é. Um robô se desloca em linha reta
entre os pontos P e Q. Não, essa aqui é bacana. Ela é bacana porque a gente delimita por onde o robô está passando. A gente vai achar a reta, mas a gente vai colocar um intervalo para T. Porque ele está indo só entre P e Q, certo? A gente vai achar a reta, mas a gente vai dizer de onde até onde o T está variando, tá? Que é o T que vai marcar o P na reta e é o T que vai marcar o Q na reta, tá? Então, vamos lá. Essa é a questão 12. O robô se desloca em linha reta entre os pontos P igual a 1, 3 e 2 e Q igual a 4, 0 e 5. Tá? Então, determine a equação vetorial da trajetória. E aí, perceba que a trajetória dele é entre P e Q. Então, a gente vai achar a reta, mas a gente vai delimitar o T, certo? Então, vamos lá. Olha aqui no quadro. Como que é a equação vetorial? Ela é um Pzinho genérico, né, que a gente chama de x, y, z, todo ponto da reta, igual a P0, que é um ponto que já está na reta conhecido, mais o T vezes um vetor diretor, certo? Então, P0 pode ser quem? Tanto o P quanto o Q, né? E aí eu vou chamar o P0 de P. Então, meu P0 vai ser 1, 3 e 2. E aí, a partir desses dois pontos na reta, eu consigo obter o meu vetor diretor, certo? Que é só eu fazer PQ ou QP, né? Então, aqui, olha, o meu vetor diretor, ele vai ser PQ. Tá? E aí, o sentido é de P para Q. E aí, vai ficar Q menos P, certo? 4 menos 1, 3. 0 menos 3, menos 3. 5 menos 2, 3. Certo? Aí agora é só substituir. Então, aqui a gente tem o quê? X, Y, Z, igual a 1, 3 e 2, mais parâmetro T, que multiplica o vetor diretor 3, menos 3 e 3. Certo? Aí agora a gente precisa dizer de onde até onde o T está variando. Certo? E aí, preste atenção, como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai tentar isolar o T aqui. Pega o ponto P primeiro e substitui aqui, tá? Então, vai ficar primeiro no P. 1, 3 e 2. Como P é todo ponto da reta, né? X, Y, Z, e P, que está ali em cima, é um ponto da reta, então eu posso colocar 1, 2 e 3 no lugar de X, Y e Z. Igual a... Aqui eu vou fazer essa soma, tá? Vai ficar 1 mais 3t, certo? Aqui vai ficar 3 menos 3t. E aqui vai ficar 2 mais 3t. Certo? Daqui a gente obtém o quê? Que 1 é igual a 1 mais 3t, certo? Aqui, 3 é igual a 3 menos 3t. E 2 é igual a 2 mais 3t. Conseguem verificar qual é o valor de t? Que faz sentido aqui? 0, certo? Posso isolar aqui, né? Então, aqui vai ficar 1 menos 1 igual a 3t. Aqui vai dar 0. 0 igual a 3t, t igual a 0. A mesma coisa aqui. Se eu passar o 3 para cá, vai ficar 3 menos 3, que dá 0, t igual a 0. E aqui a mesma coisa, certo? Pronto. Então, t é igual a 0 no ponto P, tá? Então, bora descobrir para o ponto Q. Aqui a gente vai ter 4, 0 e 5. Igual a 1 mais 3t
3 menos 3t e 2 mais 3t, certo? E aí isso aqui fica como? 4 igual a 1 mais 3t. 0 igual a 3 menos 3t. E 5 igual a 2 mais 3t. Certo? E aí, se eu isolar aqui, vai ficar como? 4 menos 1, que dá 3. Passando 3 dividindo, ó. 4 menos 1 igual a 3t. 4 menos 1, 3, igual a 3t. 1 igual a t. Se eu fizer aqui, vai dar a mesma coisa, né? Passo 3 para cá, 3 dividindo, 3 sobre 3. Aqui vai ficar negativo quando eu passar, então vai ficar menos 3 sobre menos 3, por isso que vai dar um positivo lá. 5 menos 2, 3. Passo 3 dividindo, 1 também. Então, o valor de t é 1. Então, nesse intervalo ali, eu tenho aqui, ó, a minha retinha, e essa reta, ela tem essa equação que depende de t. Quando t é igual a 0, a gente tem o ponto P, 1, 3 e 2. Quando t é igual a 1, a gente tem o ponto Q, certo? Ou seja, substitui o t por 0, vai dar o ponto 1, 3 e 2. Substitui o t por 1, vai dar o ponto 4, 0 e 5, tá? E o robô ele só está andando aqui, entre P e Q. Bora voltar lá que tem o item B. Determine as equações paramétricas. Vou determinar primeiro as equações paramétricas. Depois a gente vai verificar se o robô passa pelo ponto R igual a 7 menos 3 e 8. Para ele passar por esse ponto R tem que estar onde? Entre o P e o Q. Então, quando a gente achar o parâmetro T do R, ele tem que estar entre 0 e 1, certo? Então, aqui no item B, pode voltar para o quadro, a gente vai escrever as equações paramétricas, tá? Aí é só fazer assim, ó. X em função de t, a gente já tem aqui, né? Ó. Vai ficar x igual a esse primeiro. X de t igual a 1 mais 3t. Y de t igual a 3 menos 3t. E z de t igual a 2 mais 3t. Então, aqui vai ficar 1 mais 3t. Y de t igual a 3 menos 3t. E z de t igual a 2 mais 3t, certo? Até que está tudo certo? Então, vamos para o item C, que aí o item C, ele quer que a gente verifique se esse ponto 7 menos 3 e 8 se o robô passa por ele, tá? Então, bora verificar. Como que a gente vai fazer? Só escrever aqui, ó. X de t, y de t e z de t. Então, vai ficar 7 igual a 1 mais 3t menos 3 igual a 3 menos 3t e 8 igual a 2 mais 3t, certo? E aí a gente vai achar o valor de t. E a gente vai achar o valor de t nos 3. Por quê? Porque o valor de t tem que ser o mesmo nos 3, primeiro para que esse r esteja na reta. Porque se um deles for diferente, então o r nem está na reta, certo? E aí depois a gente verifica se o t está entre 0 e 1. Aí aqui, ó, 7 menos 1 vai dar 6 igual a 3t. Divide aqui, vai dar t igual a 2, certo? Então aí já nem entra lá, t igual a 2, ele não passa por esse ponto. Aqui vai dar quanto? Menos 6 dividido para menos 3, t igual a 2. Aqui vai dar 6 dividido para 3, também vai dar t igual a 2. Então, sim,
esse ponto R, ele pertence à reta, mas t igual a 2 não está no intervalo de 0 até 1, certo? Então, o robô não passa por esse ponto. Não passa por R. Certo? Tá. Bora ver a próxima questão. Essa aqui é boa para fazer no quadro. Alguém quer vir fazer essa questão? Não? Também não vou fazer essa com vocês. Um plano... Tem que fazer essa aqui. Olha só, um plano tem vetor normal igual a n, é porque essa aqui é muito grande, não ia dar para fazer mesmo, a gente só tem 7 minutos. Aí eu ofereço o ponto por causa disso, né? Que não dá para fazer. Um plano tem vetor normal igual a 2, menos 1 e 3, e passa pelo ponto P, 1, 4 e menos 2. Aí determine a equação geral do plano e verifique se o ponto Q pertence ao plano, tá? Dá tempo de fazer assim, 6 minutos? Diga. Não passa. A reta R, ela pertence, o ponto R pertence à reta R, porque todos os t são igual a 2. Então, sim, quando t é igual a 2, a gente tem um ponto naquela reta, tá? Só que o robô não passa por ela, porque o robô só está passeando entre P e Q. E naquele intervalo, t vai de 0 até 1. E aqui, como é 2, ultrapassa, entendeu? É como se... Pode voltar para o quadro? A reta está aqui, aqui a gente tem P para t igual a 0. Cada valor de t, ele me dá um ponto, certo? Então, aqui, ó, quando t é igual a 0, eu tenho P. Quando t é igual a 1, eu tenho Q. E o R está mais para cá, certo? Ele está na minha reta, tá? Quando t é igual a 2, mas ele não está aqui, entre P e Q, tá? Então, ele pertence à reta, mas o robô não passa por ele, tá? Porque ele só fica oscilando entre 0 e 1. Ele não chega até t igual a 2, tá? Certo. Então, deixa eu apagar. Pode voltar lá para o slide, por favor? Não está nesse intervalo. Olha, t igual a 0, t igual a 1, certo? Então, ele ultrapassa. Ah, não. Aqui não, é pertence, porque ele pertence à reta. Ah, tá, não pertence, obrigada. Isso, então t igual a 2 não pertence a 0 e 1. Bom, obrigada. Obrigada. Tá, aí o robô não passa por R, e esse R aqui é maiúsculo, né? Que aqui é o ponto. Tá. Pô, obrigada. Aí aqui a gente tem o quê? Isso aqui bem rapidinho, tá? A gente tem n igual a 2, menos 1 e 3, e p igual a 1, 4 e menos 2. Bora fazer essa equação aqui. Pode voltar para o quadro. Tá. Como que é a equação geral do plano? Ela é o escalar de n com P0, onde P0 é um ponto da reta. Vou colocar esse aqui como P0, tá? Isso aqui tem que ser igual a 0. E aí o vetor normal, ele está aqui, que é 2, menos 1 e 3. E a gente vai fazer o escalar com PP0, mas P é um vetor genérico, certo? Então, ele é x, y, z. Então, PP0 vai ser P menos, ou vou colocar P0P, tá? Para fazer P menos P0. Aqui vai ficar x menos 1, y menos 4 e z mais 2, tá? E aí eu vou fazer o produto escalar entre o normal e P0P. Aí vai ficar
x menos 1, y menos 4 e z mais 2 igual a 0. E aí aqui eu faço escalar, né? 2 vezes x menos 1, 2x menos 2, mais, só que aqui tem um menos, né? Então vai ficar menos y mais 4, e aqui mais 3z mais 6 igual a 0. E aí ele dá um pontinho para a gente verificar lá. Pode voltar para mim, por favor? 3, 2 e 1. Para verificar se pertence. O que eu faço? Olha aqui para o quadro. Substituo x, y e z. Então aqui vai ficar 2 vezes 3, menos 2, mais 4, mais 1, que é o z, mais 6, igual a 0. Aqui vai dar 6, aqui vai dar menos 4. Com mais 4 vai ficar o 1, e aqui é diferente de 0. Então, não. Bom, então eu vou colocar lá. Qual é o nome que está no ponto? Pode voltar para mim, para o slide, por favor? É Q, né? Então, Q não pertence ao plano π. Certo? De novo, não pertence. Certo? Então é isso, pessoal. Olha só. Aí resolvam o resto dos exercícios, tem exercício para fazer. Cheguem cedo na aula de monitoria, tá? Ó, sessões 12.2, 12.3, 12.4, 12.5. E aí vocês têm, olha só, cronometre seu tempo, vocês têm 40 minutos para ganhar 9 pontos. Boa sorte para vocês. Até a próxima, pessoal.